Salve, pedregulhos! Ano novo, vida nova! E vem cá, fala pro Tata. É muito cedo pro Tendel? Que dia que é hoje? 13. Gato preto não dá azar, mas 13? Tudo bem. Configurado. 13 é número de Tendel. Precisamos já começar o ano falando de coisa séria. Mentiras, enganação, campanha explícita, mas tudo isso passa. Agora, assim como quando tivemos o problema da mãe que deu de cara nas portas fechadas da UBS, o que a gente tem que dizer, eu como entrelinhas tenho que dizer, limites. Enquanto envolvem entes políticos, indivíduos políticos, ou que seja de públicos, né? É uma coisa. Aí é válido. Agora, quando você começa a colocar no meio do tiroteio agentes civis, moradores, munícipes, empresas, entidades, aí a coisa muda de figura. E vocês podem até dizer que é coisa já ultrapassada, afinal de contas o acontecimento foi em dezembro. Não é coisa passada. Principalmente porque se repete, é uma coisa recorrente. E estamos falando do envolvimento dos demais partidos da cidade da Igreja Assembleia de Deus nos assuntos políticos da cidade. Se só for envolver, ok. Afinal de contas, lá na campanha de 2020, a igreja levou lá, fez a apresentação do Silvio e tal. Ok. Mas o que vemos agora, desde o ano passado, é uma campanha orquestrada contra a entidade. E pior, usando de mentiras, usando de deslealdade. Quem eles estão vinculando, pouco importa. No caso, sim, é nítido que eles usam a instituição para atacar os agentes do PL. Não especificamente os agentes do PL. 2 agentes do PL. Eles usam a entidade para atacar o Paulo e principalmente a vereadora Franciele. Porque se fosse utilizar a Assembleia de forma política simples, eles iriam também atacar o Jairo. Porque o Jairo também é da Assembleia. E se fosse no intuito de atacar o PL, não usariam a Assembleia, porque o Lerme ele não é da Assembleia. Então é uma vinculação que eles fazem entre Assembleia, Franciele, principalmente, e, segundo deu a entender, o Paulo também. Isso não é aceitável. Vamos começar ouvindo o porquê desse vídeo agora. Vamos lá. Dá o play, macaco. No decorrer, vamos fazendo algumas paradinhas para eu contextualizar. E, às vezes, para desmentir. Desmentir. Entendam. Desmentir. Dá o play, macaco. O vereador, querido vereador,
vereador Edson Vasconcelos, mano da oficina. Detalhe, obviamente, tá acelerado, né? Por isso vai ficar com essa vozinha, coisa mais linda, né? Mas tá acelerado para a gente ter um aproveitamento melhor do tempo. Vem, macaco. Apresentou um projeto de se criar uma semana da ufologia, um dia da ufologia, em que o município teria que colocar no calendário oficial do município de eventos. Aliás, uma brilhante ideia do vereador Edson Vasconcelos. Começamos aqui. Vamos deixar para falar um pouco depois, mas o que nós temos percebido nos últimos tempos? Isso desde o ano passado. A Prefeitura de Itaara, através das suas redes sociais, está numa campanha até explícita para os vereadores Roberto e Edson Vasconcelos. Se não for, é o que eles estão dando a entender. Desde o ano passado, as ações da Prefeitura miram os vereadores Edson e o vereador Edson. Não, mira o Edson e o Roberto, me embananei. Seja com o projeto das castrações, que muito bom, ok, perfeito. Tenho muitas críticas que não vou tocar, não é o momento. É benéfico que haja as castrações, então deixa haver as castrações, e um dia que houver um debate a respeito, aí se pode explanar os problemas, que são muitos, mas por enquanto ok, seja pela Rua dos Curiosos. Ah, mas era uma coisa que só estão aplicando. Como é que pode dizer que há favorecimento de alguns vereadores? Simples, pela campanha no entorno. É muito simples de você perceber. Outras emendas não receberam atenção dessa forma. Ah, por ser uma novidade, por ser algo vultuoso? Poderia ser. Mas a forma de comunicação dá muito bem a entender que é feita para privilegiar a divulgação desses dois vereadores, Edson Vasconcelos e Roberto da Rosa. Se eles têm participação nisso ou não, sinceramente, não importa, porque não estamos falando dos vereadores. Estamos falando que a Prefeitura de Itaara tem feito um papel de divulgação desses dois vereadores. Ok? E nesse caso, temos um outro agente, o Miller. O que eu vou dizer? Não, vamos, deixa para falar pro final. Deixa pro final. Mas só colocar nesse ponto. É que existe uma campanha explícita desde o ano passado para, principalmente, o vereador Edson Vasconcelos, agora com o apoio do Miller Filho. E depois vocês vão ver que nem é assim tão ideia da criança, né? Mas, vamos continuar? Dá o play, macaco. Imediatamente rechaçada pela bancada do PL, que entende que o município não poderia colocar dinheiro público na iniciativa privada. E aqui a gente começa com as mentiras explícitas. Estou aqui defendendo o PL. Olha, de certa forma, até poderia dizer que sim. Assim como eu defendo alguns pontos do Silvio até hoje, ajudei na campanha de impeachment
E o que ele fez de bom vai ser defendido até o último dia da vida. Assim como agora o PL está fazendo um bom papel e os seus bons trabalhos vão ser defendidos. Se fizer alguma coisa ruim, vai ser criticada. Assim como o PP já foi outrora o melhor partido da cidade, ao meu ver, diante dos acompanhamentos, e hoje é deplorável. Deplorável. Deixou o MDB de rétio no chinelo. Mas, quanto ao ponto em questão, não foi nada rechaçado. O dia da ufologia não foi rechaçado em hipótese alguma. O que foi rechaçado foi, como o Miller bem sabe, foi a prefeitura dar um privilégio a uma empresa privada. E não é um privilégio de reconhecimento, de vamos dar um apoio para pro museu, porque ele tem uma questão turística pungente. Não, eles queriam dar grana. Grana. Tudo envolve grana. Então, não houve nenhuma recusa do projeto. Foram emendas para retirar de dentro do projeto o Museu de Ufologia. Que é o que causou todo o celeuma, causou a irritação do Miller, causou a irritação dos agentes envolvidos. E causou as mentiras do Miller Filho. Mentiras. Continuemos? Play macaco. Cadê? Não, até aí eu fico me perguntando em que o município tem que colocar dinheiro. Eu quero aqui, com todo carinho, com todo respeito, dizer que, mais uma vez, o PL de Itaara presta um desserviço para Itaara. Só para esclarecer. Nesse caso, manda ver, Miller Filho. À vontade. O PL é um partido político, Lermen é um agente político, Francieri é uma agente política, o Miller Filho tem todo o direito a ter a sua interpretação dos fatos, a gostar e desgostar de um agente político e de seus atos. À vontade. Não tem problema nenhum. Acha que os vereadores fazem um desserviço para a comunidade? É opinião do Miller Filho e tem todo o direito de fazê-los. Qual é o problema? Quando mente. Quando cria fatos, quer dizer, não se criam fatos, né? Quando cria uma narrativa totalmente inventada com o intuito de enganar a população. Isso que não é aceitável, né? E no meu turno, não. E por isso esse vídeo, mesmo atrasado, tem que sair. No meu turno, não. E nesse caso, quer passar sua opinião? Os vereadores estão fazendo um trabalho de merda? É a opinião do indivíduo, do munícipe Miller Filho, do radialista Miller Filho, do repórter Miller Filho. À vontade. Agora, quando passa da opinião e começa a apresentar dados errados, dados falsos, dados inventados, aí já é uma tentativa de enganar a população. E aí já precisa de esclarecimento. Certo? No mais, opinião é opinião. Manda ver, cabeludo. Play, macaco. Já começaram criando imbróglio
para o financiamento da Guilherme Kurtz, que vai desenvolver o município de Itaara. E eu não estou aqui questionando pessoas, eu estou questionando o agente público, pago com dinheiro público, que é o vereador, a vereadora, os vereadores da Câmara de Vereadores de Itaara. Só ressaltando, é isso aí. Enquanto estiver fazendo questionamentos quanto aos agentes públicos, quanto aos seus trabalhos públicos, à vontade. Não vamos ter problema nenhum, tá? E mesmo ele falando essa besteira total, que embonecando a Guilherme Kurtz vai trazer o desenvolvimento da cidade, por que besteira? Qualquer munícipe pode falar isso. O Zé da esquina, a dona Maricota, criadora de galinha. Ok. Alguém que trabalha com informação, como no caso, é o meu caso, é com o caso do Miller Filho, não tem o direito de ser leviano dessa forma. Tem que ter, pelo menos, lido o projeto, lido os pareceres e participado da discussão. Coisa que o Miller não fez. Junto com o prefeito, com o vice, com os secretários, levantou na audiência pública e foi embora quando os contrários ao projeto foram falar. Então, pula. Aí já não tem o direito de falar como radialista. Mas como munícipe, manda ver. Se acha que vai trazer o desenvolvimento, é uma opinião sem fato algum, mas é uma opinião. Criticar os agentes públicos, Francieri, Lermen, à vontade. Manda ver. É o seu papel, como munícipe ou como comunicador. Mas é seu papel, ok? Play, macaco. Eu estou criticando um agente público pago com dinheiro público. Não pode investir lá no observatório. Mas pode um vereador investir numa igreja evangélica com uma emenda impositiva que tem que ser prestada contas para o município. Aí pode. Para criar a Orquestra da Assembleia de Deus de Itaara. Dinheiro público. Mas igreja não gera ganhos. Tudo é doado, não só um pouquinho. Não só um pouquinho, mas tem que prestar conta. Aqui a gente já começa a ter um problema sério. Aqui nós já começamos a se desentender muito. Da mesma forma que a mãe que encontrou o posto aberto. Para atacar um partido político, para atacar vereadores e para defender o Museu de Ufologia, o Miller começa a criar uma narrativa falsa. Dessa narrativa a gente vai cuidar logo mais. Calma, tem um momento propício. Mas aqui a gente já começa a ter um embate meio sério. Sinceramente, se eu fosse Assembleia de Deus, nesse momento, estaria processando o Miller Filho. E deveria. Mas depois a gente fala disso. Mas aqui a gente começa a ter problemas. Play, macaco. Eu fico triste com isso, sabe, gente? Eu fico triste com isso porque parece que estão antecipando a eleição em Itaara. Estão antecipando o processo eleitoral. É aquele clube que, se não for para eles, não é para os outros. Como é que o governo do estado elege a capital gaúcha da ufologia? Inclusive vereadores que são contra ajudar o museu estavam lá ao lado do governador para assinar lá capital gaúcha da ufologia.
Eu não sei se vocês lembram, mas vocês sabem do que o Miller Filho tá falando? É por isso que o Tata tá aqui, né? Vocês podem não lembrar, o Tata lembra. Não só lembra, como mostra. Vou mostrar para vocês do que o Miller Filho tá falando. Calma aí, vamos ver aqui. Estão preparados? Dá o play, macaco. Eu gostaria também, senhor presidente, fazer algum comentário no momento que eu estive na Expo Inter, lá onde estava o vice-prefeito, o senhor Zenir, tenho um grande respeito por ele, estava o senhor Hernan Mostajo, diretor do museu, e o seu Zenir teve a capacidade, o desrespeito com este vereador, quando disse para mim que ele seria se responsabilizar para que o projeto apresentado por esse vereador como sugestão, criando a Semana da Ufologia no nosso município de Tara. Ele disse que ia lutar, disse para o Hernan, na minha frente, comigo, estava o ex-vereador Rétio também, e quando ele disse para mim que ele ia lutar, que ia já encaminhar para esta casa, que faz já 3 meses que eu encaminhei esse projeto de sugestão para o Executivo, e até hoje não chegou a esta casa. E ele simplesmente me disse na frente dos demais que ele ia tomar providência, mas eu tinha que votar a favor do projeto do Vale Nação. Eu disse para ele, disse na hora de Hernan, grava isso, o vice-prefeito nunca mais me diz uma coisa dessa. Porque eu tenho a minha opinião própria, e quem me conhece, tem o vereador aqui, Paulo Marques, que está aqui, presidente, assistindo, eu fui desmandato, no quarto mandato, e eu sempre respeitei, eu sempre tive a minha opinião, nunca fui atrás de ninguém. O Hernan Mostajo também disse e não ir atrás dos outros erros. E eu não vou atrás de ninguém, isso sabe. Eu fui vereador em 3 mandatos, no 4º mandato, eu sempre tive a minha opinião. Então eu fiz isso. O Hernan Mostajo, que é diretor do museu, me colocou que eu vou atrás dos outros vereadores e eu tenho que ter decisão própria. Não sei, porque ele não me conhece. Realmente ele não me conhece. Então, senhor presidente, eu estou retirando esse projeto de sugestão, Já saí aqui em casa um documento ao executivo. Estou retirando esse projeto, que é de minha autoria, mas eu quero respeito, Eu poderia até, se botar projeto outro vereador apresentar, eu sei que faz favor por turismo, mas eu acho que tem que respeitar. Tem que ter respeito aos vereadores, a esse vereador, e eu fiquei muito triste por isso. Fiquei uma semana pensando, e realmente eu sou aí no 4º mandato e eu quero respeito. E simplesmente não tiveram respeito comigo, nem o vice-prefeito, nem o Mostajo. Quero o Hernan Mostajo, é uma pessoa que tem que fazer turismo no município, e eu vou apoiar e vou precisar, mas não deveria ter dito que zero. Então tem que ter respeito com os vereadores, não somente com esse, mas com todos os vereadores. Eu gostaria. Que coisa, não? Vocês sabem, a verdade é uma coisa terrível, porque ela se impõe. Principalmente quando tem uma entrelinha de Itara pela frente que tem um histórico. E vocês viram a importância de termos um vídeo como esse que estamos fazendo hoje? Porque amanhã eles vão tentar te enganar de novo. Se você não tem, no mínimo, um respaldo histórico da cidade, você vai continuar errando. O principal uso da história é você não repetir os próprios erros. E essa que é a intenção desse povo. É sempre os mesmos erros. E continuam. E te enganam na cara dura. E se não é os nossos registros, é feita a narrativa. Não foi o Edson que teve a brilhante ideia de fazer o Dia da Ufologia? No mês 9, lá em setembro. Vamos contextualizar o momento. O vereador Jairo, ele é esse que que o Miller está dizendo que esteve com o governador assinando a lei que institui nada como Dia da Ufologia. Não é bolinha! O vereador Jairo estava lá na Expo Inter para a assinatura do Dia da Ufologia, da lei. Em conversa com Hernan Mostajo, o diretor do museu, e o Zenir Oliveira, vice-prefeito de Itara, pode ter sido em tom de deboche, em tom de chacota, em tom de brincadeira, não sei, mas o Jairo é um homem experiente e entendeu que não foi em tom de brincadeira. O Zenir teria dito que daria todo o apoio a um projeto que o Jairo criou, sugerindo a Semana da Ufologia, não era nem o dia. É horrível não mostrar,
Calma aí, só um segundinho pro Tata. Calma. Porque o Tata fala e o Tata mostra. Aqui. Esse é o projeto que a Câmara mandou, mas calma aí, vamos. Espera só um pouquinho, deixa eu dar um pause aqui para achar o correto. Pronto! E aqui nós temos a sugestão original do vereador Jairo. Ofício 298 de 2025, do dia 30 de maio. Senhor Prefeito, ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminho em anexo indicação de autoria do vereador Jairo Salles da Rosa para apreciação, sugestão de projeto de lei que institui a Semana Municipal de Ufologia do município de Itaara e dá outras providências. O que o nosso menino Jairo diz? Diminui um pouquinho. Fica instituído no calendário oficial de eventos do município a Semana de Ufologia. A Semana de Ufologia tem por finalidade promover reflexões, debates e atividades. O Poder Executivo Municipal, em parceria com instituições culturais, científicas e educacionais, bem como entidades organizadas do município. E parágrafo único, o Museu de Ufologia de Itaara, primeiro museu dedicado ao tema na América Latina, deverá ter papel central na organização e realização das atividades previstas na lei. Então, meus caros, o projeto do Jairo, a sugestão, já instituía uma semana de ufologia, não um dia, uma semana de ufologia, e já orientava que o Museu de Ufologia, pelo papel que ela teve até o momento, que ela tivesse um papel central na organização dessa semana. Que ela fosse ouvida, que fosse orientanda da semana. Então, perfeito! Mas aí os caros pedregulhos se perguntam, qual a diferença? O Jairo já está pedindo um papel central do museu nessas comemorações da semana. Qual a diferença do que foi votado agora, que os vereadores se colocaram contrários? O próprio Jairo, a Franciere e o Lermen. Qual o problema de agora? O Tata mostra. Aqui nós temos um projeto que foi a votação. O projeto foi a votação? Não.
que o executivo pegou o projeto do Jairo e enviou para a Câmara de Vereadores. Institui a Semana Municipal de Ufologia. De quando que é esse projeto? Vamos ver. Agosto. Só contextualizando para vocês, o Jairo foi fazer essa reclamação na Câmara de Vereadores em setembro, e no mesmo dia foi lido nas correspondências a entrada do projeto de lei na Câmara de Vereadores. Depois do Zenir ter feito essa proposta indecente para o Jairo, imediatamente a Prefeitura de Itara mandou para a Câmara de Vereadores o projeto. É mole? É mole, mas incomoda, né? É uma cutucada muito errada. E querem o pior? O pior, o projeto não tramitou. Em seguida, a prefeitura retirou esse projeto do Jairo. E o que apareceu? O projeto do Edson. Não dá nem para dizer que é mole, é dureza. E incomoda, do mesmo jeito. Como eu disse anteriormente, do Edson. Mas vamos lá. Qual a diferença do que o Jairo nos diz e o que a prefeitura nos diz? As intenções continuam as mesmas, valorizar a identidade do município como uma identidade ufológica. Ao meu ver, não existe, mas é uma tentativa, ok? Tá perfeito. Estimular o turismo científico, místico e cultural do município. Tá. Mas nós temos um ponto principal. Artigo 4º, inciso 2º. Estimular a visitação ao Museu Internacional de Ufologia. Aí nós temos um problema. O que a Prefeitura de Itaara, acredito que por meio do setor, que o setor tem que ter sido ouvido para fazer esse projeto, né? Então, a Prefeitura de Itaara está dizendo que ela vai estimular um comércio local a ganhar dinheiro. Um comércio local a ganhar dinheiro. Nós temos, por exemplo, a Cláudia, que faz crepe. Que assim como o Hernan, ela é uma das precursoras do OVNI dentro do município. Ela tem um disquinho voador feito de fibra de vidro. Ela sempre usou a temática da ufologia. Nos eventos, ela participava do Brick de Itaara, de vez em quando. Não. Ela participava era das feiras ali, quando tinha exposição ali e tal. Os eventos. Se era a intenção, por que não contém ela aqui também, então? Porque não pode. A prefeitura gerando renda, gerando divisas para uma empresa. É um museu, uma entidade. É uma empresa. É uma empresa. Isso é um absurdo tão grande. Deu. Mas, enfim, é a diferença. O Jairo fez a proposta de ter como o Museu de Ufologia tendo um papel central. Porque, afinal de contas, ele tem um papel central dentro da cidade. Mesmo que venham outros empreendimentos ufológicos, o Museu de Ufologia tem um papel central. Mas aqui, no papel da prefeitura,
Nós não estamos falando em dar um papel central para o museu. Nós estamos falando em estimular a geração de renda do Museu de Ufologia. São coisas totalmente diferentes. Você não entende isso? Problema seu. São coisas totalmente diferentes. E é coisa inadmissível para um Miller Filho. Vamos voltar. Dá o play, macaco. Ah, mas o museu ufológico é privado, não pode receber receita do município. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem dois lados e duas moedas essa história aí. Aí existe uma palavra chamada, agora me faltou a memória aqui, em que a prefeitura pode trabalhar junto com a iniciativa privada. Agora, um vereador Eliezer, destinou emenda impositiva para uma igreja fazer a orquestra celeste. Prestaram conta desse dinheiro? A Assembleia de Deus de Itaara prestou conta desse dinheiro? Quem é que está advogando para a Assembleia de Deus? Você sabe quem é a advogada? E aí? Você sabe quem é a advogada da Assembleia de Deus? Você sabe? Eu acho que não. Você deve ter captado, né, a mensagem do Miller, mas não sabe. Pessoalmente, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. É a vereadora Franciele. Até onde eu sei, desde antes dela ser a vereadora. Qual o problema disso? Nenhum. Nenhum, é só a advogada da Assembleia. E daí? Agora, o que o senhor Miller, filho, fez, aí já temos problemas demais. De novo, venho com... Eu tô aqui agora, e vocês também, consequentemente, com a prestação de contas da Igreja Assembleia de Deus. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que tá pequeno isto. Essa mesma prestação de contas, a Prefeitura de Itaara teve em mãos. Janeiro a maio de 2024. Não foi uma emenda do vereador Eliezer? Pois então, lá de 2023, tá. Prestação de contas em 2024. Nessa prestação de contas, cara, eu não vou dizer, ó, em junho de 2024, eu não vou dizer, eu vou mostrar a prestação de contas. O balanço, o que foi gasto, o que sobra, o que falta. Notas fiscais do que foi comprado. Materiais comprados. Extrato a cada compra realizada.
notas fiscais, cupons fiscais, recibos provavelmente o auxílio com... Não, aqui foi ainda do material, mas teve algum auxílio com transporte. Lista de alunos matriculados. Não acabou ainda. 77 alunos matriculados no projeto, que o Miller Filho está dizendo que não foi prestado contas. O relatório de faltas e presença. O método de ensino. O ensino de partituras. Cara, eu devia ter feito isso. Ensino de partituras. Fotos do projeto. Execução das aulas. Aí está. E agora eu pergunto, não para vocês, eu pergunto para o Miller. Não foi feita prestação de contas? Não foi feito? Sério mesmo? Mas não fica por aí, calma. Deixa eu achar um outro documento. Mas não fica por aí. Porque, tá, a prestação de contas. Mas quem disse que essa prestação de contas foi entregue? Porque você pode só fazer uma prestação de contas e enfiar na gaveta. Quem disse que ela foi entregue? O Tata. O Tata diz que ela foi entregue. Aqui. Protocolo de entrega. Da prestação de contas. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itaara encaminha à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Cultural da Prefeitura Municipal de Itaara a prestação de contas correspondente aos meses de janeiro a maio de 2024 e o plano de trabalho de junho a dezembro de 2024 relativos ao projeto Escola de Canto e Orquestra Melodia Celeste, atendendo ao prazo estabelecido. Itaara, 18 de junho de 2024, com a assinatura, o visto da Prefeitura. A Prefeitura recebeu. E aí, foi prestado contas ou não foi? Se eu tivesse essas costas quentes, como eles dizem que eu tenho, junto com o PL, eu mandaria a Franciele agora entrar com uma ação pela Assembleia de Deus em cima do Miller Filho. Pela mentira descarada e por tentativa de enganar a população. Infelizmente, não tenho. Então eu só posso fazer o meu papel, que é fazer o Miller passar vergonha. Porque você tem o seu negócio, ok? Você pode vender a imagem, perfeito.
Você pode negociar espaços de mídia, perfeito. Mas tem uma coisa que não pode negociar: valores. Valor não se negocia. Ou você tem ou você não tem. Ele não é negociável. Se negocia é porque não tem valores. Inaceitável. Nós temos a igreja fazendo prestação de contas, documentado todo o trabalho, que inclusive eu sei que o próprio Miller Filho andou participando do projeto. Para mim isso é grave. Pode não ser para você? Para mim é grave e tem que ser documentado. Ai, 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 ai. Onde está o problema da Assembleia de Deus? É tudo perfeito com a Assembleia, com esse projeto deles? Não! Nós temos um problema grave. A igreja, até hoje, está devendo para a prefeitura. O Tata mostra. Não precisa nem da pausa. Calma aí. Vamos. Cadê? Aqui, ó. Esse é um extrato do que sobrou em conta do projeto. R$4.000. Mas não importa se é 4.000 ou R$4 ou R$10. Se sobrou da emenda impositiva, se sobrou do projeto, nesse caso, até poderíamos dar alguma razão para o Miller Filho, né? Tem que ser devolvido. Por que raios a Assembleia de Deus não devolveu até hoje o valor que sobrou do projeto? O Tata responde: porque a prefeitura de Itaara não quer receber. É mole? Nem preciso continuar, né? Encerrado o projeto, feitas as prestações de contas, é óbvio que a Assembleia de Deus sabia que tinha que devolver o valor restante. Mas só que daí teve um problema. Como lá no ano de 2023, se eu não me engano, teve uma apresentação da escola desse projeto da Assembleia de Deus na praça pública. Para a apresentação, se eu não me engano, precisava de um violão. Então a Assembleia, em contato por telefone, eu acho, provavelmente, com o secretário Ded, que já era secretário lá naquela época, a igreja teve a liberação para trocar um trompete ou saxofone por um violão, porque os custos eram semelhantes. E receberam autorização, que não tem problema nenhum. Depois a prefeitura, ao pegar as contas, só vai fazer um apontamento. Olha, não faltou esse produto, mas nós encontramos esse no lugar. Então, não teve nenhum ônus, não teve nenhum problema financeiro, era o valor correspondente, então só fica como apontamento. E acabou! Mas não. Depois, a prefeitura complicou. Não só a prefeitura complicou, como nunca criou os meios de recebimento. E foram ordenados a criar. De novo, vamos, Cotata?
Mais um pau. Pronto. Acá estamos. Esse documento, ele é a tramitação da prestação de contas na Prefeitura de Itaara. E quando a comissão foi fazer a vistoria e viu esses problemas e trancou a Assembleia de Deus dentro da Prefeitura, porque hoje eles não têm a emenda para fazer o projeto. Porque eles foram proibidos de receber outra emenda impositiva, porque a prestação de contas deles está trancada. Então nós temos 72 matriculados que hoje são impedidos de fazer o projeto. E esse documento é a tramitação da Assembleia de Deus dentro da Prefeitura, a prestação de contas. Vamos ver o que o procurador da cidade de Itaara, o Jacir, ele tem a nos dizer sobre os problemas envolvendo a prestação de contas da Assembleia de Deus e destacados pela comissão que foi lá fazer a vistoria. Prezado, bom dia, prezados. Como se trata de atos oriundos de outras gestões, não dispomos de maiores informações e registros de tudo que foi tratado. Vamos fazer uma pausa aqui? Quem era o secretário de turismo ano passado? Gederson, o DED. Quem é o secretário de turismo esse ano? Gederson, o DED. O que você vai me dizer que é atos oriundos de outras gestões? Cara, só a assinatura é da Tita. Mas quem fez todo o processo continua sendo o mesmo indivíduo, o Gederson. E como que eles vão alegar que não tem o conhecimento acerca da questão? Per favor, tá? Mas continua. O que nos importa? Até onde eu sei, realmente não houve o acompanhamento pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e nem pelo gestor da parceria. Assim sendo, a administração fica limitada a exigir maior adequação à Assembleia, à organização social. Tá? Aqui, o Jacir sugere que seja aprazada a nova data de inspeção dos itens, porque eles acharam algumas divergências lá na visualização dos itens, constantes ali na prestação de contas, né? Que seja apresentado o termo de fomento relativo às emendas impositivas, seja indicado o gestor da parceria responsável pelo monitoramento e avaliação da parceria, sejam apresentados os relatórios prévios de avaliação e monitoramento realizados pelo gestor da parceria e seja providenciado, no prazo máximo de 48 horas, a guia para a devolução do saldo remanescente. Não tinha uma guia para a Assembleia de Deus fazer a devolução de R$4.000 que sobrou do projeto. E até onde eu sei, nunca foi criada essa guia. Aliás, eu perguntei para eles a respeito dessas sugestões do procurador de Itaara. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 sugestões. Dessas 5 sugestões, só uma foi acatada. Que eles deram prazo para outra vistoria e foram até a Assembleia verificar em loco a situação. Só. O restante nada. E principalmente não foi gerada a guia de recolhimento. E de quando que é essa movimentação? 12/8. Desde 12 de agosto, a Prefeitura de Itaara recebeu a orientação do procurador
do município de Itaara de emitir a guia para ser restituído esses valores de R$ 4.000, e aí a Assembleia ficaria apta a receber a nova emenda impositiva e dar continuidade ao projeto. Mas não. Hoje, a Assembleia está proibida de receber novas emendas impositivas porque a Prefeitura não quer receber os valores. Então, senhor Miller, por que eu tenho essas documentações? Porque eu fui falar com a igreja. É óbvio. Vou dizer para vocês uma opinião pessoal. Já fui em muita igreja, já fui em muitas religiões, evangélica, minha família foi criada na evangélica. Em religião alguma, em igreja alguma, nunca encontrei um coral tão lindo quanto o da Assembleia. Impressionante. Muito impressionante. Mas enfim, eu fui conversar com a igreja, com o pastor Horácio. E embora ele não queira falar abertamente acerca da questão, eu acho justo. Essa documentação é pública. E o Miller, ele já teve contato muito íntimo com a Assembleia de Deus. Ele poderia ter tido todo acesso a essa documentação. Mas aí iria dificultar muito a narrativa, né? Bastante. Mentira tem perna curta e radialista também. A Igreja Assembleia de Deus, sinceramente, vamos ser francos. Não estou aqui para defender a igreja. A igreja é grande, a igreja tem recursos, tem advogado, eu não tenho. Pode muito bem se defender. O que não posso permitir é a população ser enganada por... Putz, eu ia falar interesses eleitoreiros, interesses financeiros? Não sei. Mas com certeza o interesse é de enganar a população. E na cara dura. A igreja fez um projeto de sucesso. A igreja não é de hoje, é perseguida pela Prefeitura de Itaara. Vamos lembrar, 2024, o Partido Progressistas, o PP, um partido político, solicitou à Prefeitura de Itaara que que orientasse a Assembleia de Deus a trocar os seus representantes no Conselho de Educação. Porque era o Paulo. Um partido político orientando a troca de conselheiro. Eles representavam a Assembleia de Deus. Ele, né? O Paulo. Na época, deixa eu ver se eu não deixei engatilhado aqui. Tá aqui. Na época foi até motivo para um videozinho. De tão absurdo que foi. E hoje continua. Se querem fazer briga política, querem xingar o vereador, fez merda, tá. Qualquer um eu aceito, menos o Miller. Porque o Miller, ele tem obrigação de ter informação. Obrigação. Ele vai para um debate público sem sequer ter lido um projeto. Que nem agora.
Ele tá falando sobre o dia da ufologia, a semana da ufologia, ele nem sabe o que tá falando. Aí não dá. Não dá. Nem deve ter visto a sessão. Não tem como. Mas vamos continuar? Continuemos? Dá o play, macaco. Cadê? Aqui. Tchê, eu conversei com o Hernan Mostajo. Há um projeto de 5 milhões de reais para construir uma nave gigante que vai funcionar como um restaurante, café, uma livraria. Já foi adquirida a área na Guilherme Curtis. É que estão com medo da reeleição do Sandro. Essa é a realidade. Vem cá. Foi adquirida uma área na Guilherme Curtis para o empreendimento, é? A Guilherme Curtis? Essa que eles estão desesperados em conseguir um financiamento de 20 milhões? E aí o museu adquiriu um terreno na Guilherme Curtis para fazer um empreendimento. E depois grava vídeo apoiando o empréstimo de 20 milhões. Colocar uma maldição de 30 anos na cidade não é nada, né? O projeto vai muito bem, obrigado. Ah, tá. Não, é só pensando em voz alta. Não. Vamos abrir a caixa de ferramenta aqui, meu povo. O que tá para ser feito em Itaara estão barrando. A Guilherme Curtis, esse povo não quer que faça a Guilherme Curtis. Não quer que faça o financiamento para melhorar a Guilherme Curtis. O que estão com medo é da reeleição do senhor Sandro Galarza Perigolo, dele se reeleger prefeito. A eleição não é agora, meu povo. Falta tempo, ninguém sabe, é daqui a 2 anos. Mas não, tem o clube do passinho certo que quer adiantar o processo. Agora, a penúltima sessão da Câmara, ou a última sessão da Câmara, não pode botar uma semana do Museu de Ufologia como no calendário oficial do município. Não pode botar um dia da ufologia no calendário oficial do município, porque não pode receber dinheiro público. Olha, gente, eu acho que o vereador e a vereadora, Coronel Lerme, meu amigo, gosto dele, a vereadora Franciele Pagnosin, com todo respeito, deveriam fazer uma reflexão no sentido de defender suas teses. Outro dia estão barrando o crescimento de Itaara na questão da Guilherme Curtis. Não pode fazer o financiamento, vai endividar o município. Tchê, tu começa uma casa pelo telhado? Se fizer a Guilherme Curtis, todos nós vamos ganhar. Todos nós, eu não sei. Pelo que o Miller falou até agora, quem muito vai ganhar é o Museu de Ufologia. Eu conversei com o Hernan. O Hernan Mostajo. É excêntrico. Eu também sou excêntrico. A gente se entende. Entre tapas e beijos, ódio a desejo, a gente se entende. O que o Hernan afirma é que ele tinha total desconhecimento desse projeto. Esse do Dia da Ufologia. Foi feito sem o conhecimento do Hernan. E, sinceramente, eu acredito que teve algo a ver com o projeto. Teve, porque ele acaba sendo um beneficiado. Mas não que ele tenha uma participação direta, se é que me entendem. Foi um presente amigo da prefeitura. E eu ressalto, foi um presente amigo da prefeitura.
Ai, mas o projeto não foi escrito pelo vereador Edson. Vem com o Tata de novo. Vem com o Tata. Vamos ver aqui. Vamos ver o que eu tenho na caixinha de ferramentas aqui para mostrar para vocês. Não. Vamos ver. Voltamos mais um aqui. Semana de ufologia. E aqui nós temos... Pimba! O que nós temos aqui? É a sugestão de lei do vereador Edson Vasconcelos. E nessa sugestão de lei, vamos trazer para cá, aqui. Sugestão de lei 06 de 2025 do vereador Edson Vasconcelos institui o Dia Municipal da Ufologia. Vamos ver de quando que é isso, só para ter uma ideia. Não sabemos. Não sabemos, mas depois eu posso dar uma procurada. Não tem data no projeto. Mas, enfim, fica instituído o Dia Municipal da Ufologia, a ser celebrado anualmente no dia 24 de julho, baralá, que é a data que foi assinado, né, a lei. A data instituída por a lei passa a integrar o calendário de eventos. O Poder Executivo poderá, por meios, apoiar atividades alusivas, desenvolver ações culturais, valorizar e fortalecer a identidade, estimular o turismo ufológico, incentivar a participação da comunidade escolar. E só. Vereador Edson Vasconcelos. O que vocês acabaram de ver? O Edson Vasconcelos, ele nem tocou no nome do Museu de Ufologia na sugestão dele. O que foi votado na Câmara de Vereadores não foi o projeto do vereador, a sugestão do vereador Edson. O que foi votado na Câmara de Vereadores foi a sugestão modificada do vereador Jairo. Nós acabamos de ver a Prefeitura de Itaara tentando privilegiar uma empresa. Não foi um desejo do vereador Edson. Não foi um desejo do vereador Jairo. Prefeitura de Itaara tentou privilegiar uma empresa. Não na visão do Miller. Na visão do Miller, é o projeto do Edson, a brilhante ideia. Puf! Nem foi o projeto do Edson que foi a votação. E agora, Miller? O que tem a me dizer? Não vale a pena tentar enganar a população, né? É feio, muito feio, né? O que custa um mínimo de correr atrás de informações? Principalmente agora, que é íntimo da gestão, que custa um mínimo de correr atrás de informação? Em vez de ficar repetindo que nem papagaio de pirata. E quanto a esse lance de não pode pôr dinheiro porque é instituição privada. Outra asneira. Isso não entra em discussão. Nessa conversa com o Hernan, ele me veio com esse mesmo papinho besta. Mas quer dizer então que a Assembleia pode receber dinheiro? A minha resposta é não. A Assembleia não pode receber dinheiro, o museu não pode receber dinheiro, ninguém pode receber dinheiro da prefeitura.
Nenhuma associação de bairros pode receber dinheiro. A prefeitura só pode investir em projetos. Você apresentou o projeto de uma escola de música, você recebe dinheiro para aquele projeto de escola de música. Seja ele realizado pela Assembleia, seja pelo Museu de Ufologia, ou seja para a dona da cantina da esquina. Quem vai administrar é a empresa, é a entidade? Ok, mas o dinheiro não vai para a entidade, vai para o projeto. Diferente do que tentaram agora. Agora eles tentaram colocar dinheiro no cofre da empresa. Inadmissível. Inadmissível. E por força de lei ainda. E, novamente, até onde me falou o Hernan Mostágio, o Museu de Ufologia não tem participação nisso, o Hernan Mostágio não tem participação nisso, mas é o beneficiado. A prefeitura está tentando beneficiar. Assim como não podemos dizer, como eu falei no início, que o vereador Edson tem trabalhado com o executivo para a campanha, que o vereador Roberto tem trabalhado com o executivo pela campanha. Não podemos dizer isso, mas podemos dizer que a prefeitura está tentando beneficiar esses vereadores, a prefeitura está tentando beneficiar o Museu de Ufologia. A prefeitura, ou o setor, ou alguns agentes vai saber. O fato é que, sendo agente, seja o setor, ou seja, a Secretaria de Turismo, todos são parte da administração pública. Então, a prefeitura está agindo dessa forma. E agora, sendo por que razão que não vamos tocar no assunto, o senhor Miller Filho joga a honra pela janela do segundo andar e faz esse papelão, tentando enganar a população, tentando desmoralizar uma entidade. Tentar desmoralizar político, aí é com ele. Eu não defendo político nenhum. Pode tentar à vontade. Aí os políticos são grandinhos que se entendam. Inclusive a Franciele, o Lermen, já foram até no programa dele lá. E aí, indo no programa dele, ele não tem o mesmo entendimento pela Guilherme Kurtz. Ele mudou um pouquinho de opinião. Não é mais aquele repórter que levantou e foi embora da audiência pública. Ele viu que de repente o projeto não possa não ser aquilo, né? Continuemos. Que tá no fim. Tá no fim. O museu não vai receber recurso público. Agora a Assembleia de Deus recebeu. Do vereador Eliezer, antes ex-vereador, uma emenda impositiva. Prestaram conta dessa emenda aí? Do que foi colocado o dinheiro? Onde é que botaram o dinheiro dessa emenda? Não, dois pesos, duas medidas. Agora acabou. Onde foi colocado o dinheiro da emenda? Eu sei. E agora vocês também sabem. E na conversa que eu tive com o pastor Horácio, da Assembleia de Deus, realmente ele disse que não vai se preocupar com isso. Quer dizer, ligar para isso é óbvio que ligou. Foi um ataque. Isso é um ataque. Não é reclamar, não é fazer críticas. Isso é um ataque. Criar mentiras para denegrir uma instituição. Isso é um ataque. E o pastor afirmou que, infelizmente, deixa quieto. Porque o papel dele, sendo pastor, é de um líder espiritual, que a igreja, desde os tempos imemoriais, ela já sofre certa perseguição,
E diante da perseguição, o que ela faz é crescer cada vez mais, crescer e crescer. Errado não está, mas cada macaco no seu galho, né? E ele está corretíssimo quanto ao papel religioso da instituição. E realmente, a igreja espiritual, ela só se fortalece com ataques bestas desse tipo. Mas a instituição, aí ela já é abalada. A instituição, seja pelo papel dela dentro do município, seja pelo papel dela na sociedade, é abalado por uma mentira desse tipo. E por isso tem que ser esclarecido. E tá aí. O Miller pode não saber onde foi investido o dinheiro da emenda. Vocês sabem. Eu sei. Qualquer um pode saber. É só ver a documentação. Quer ver a documentação completa? Me manda um WhatsApp. E eu mando a documentação completa para vocês analisarem. Porque é público. É uma prestação de contas. Me manda um WhatsApp e eu mando toda a documentação. Ou então, eu posso colocar lá no grupo do Telegram. Faz tempo que eu não alimento lá de documentos. Vão lá pro grupo do Telegram e eu passo lá toda a documentação. Tranquilamente. Porque aí vocês vão estar mais bem informados que um jornalista. Com a diferença que vocês não querem trabalhar politicamente, né? Porque nisso eu tenho que concordar com o Miller. Estão tentando fazer uma campanha antecipada. E eu admito para vocês que sim, eu tenho muito medo da reeleição de Sandro Ferigolo. Porque até agora, o saldo que nós temos, a cidade um ano no escuro, tentativa dia sim e dia também de enganar a população, seja usando agora o Miller Filho, sendo em live com o Tenente de Oliveira, dizendo que tirar as marrequinhas, os aquapés do Lago do Pinhal vai resolver a situação, que não vai nem fazer cócega, só vai deixar um espelho bonito. Só. Uma mãe sendo processada por reclamar que a filha não teve atendimento médico, eu recebendo notificação da Polícia Civil para prestar depoimentos por ter usado o brasão da prefeitura, um munícipe do Lermen sendo ridicularizado pela prefeitura de Itara no Facebook, por ter simplesmente ousado ter feito uma declaração a respeito da ambulância, uma opinião, não foi nenhuma cobrança da prefeitura. Nenhuma proposta de geração de renda dentro do município. Nenhuma, pelo contrário. Os artesãos que poderiam vender os seus produtos nas gestões passadas, através do BIC de Itara, foi escanteado por essa gestão. Os artesãos que hoje procuram a vereadora Marinara, antigamente elas vendiam no BIC de Itara, ou poderiam vender. E hoje, só quem é empresário pode participar. Então eu admito a vocês, hoje eu tenho muito medo da reeleição do Sandro Ferigolo. Principalmente se conseguir aprovar o projeto da maldição, que pega 20 milhões de reais em dívida para o município. Muito medo. E para encerrar, meus caros, eu não gosto de falar de pessoas. Eu falo de ações, eu falo de agentes públicos, de pessoas, eu acho assim, é terrível, não deve ser falado. Nesse caso eu faço uma exceção. Como eu disse, trabalho você negocia, espaço na tua mídia você negocia, valores não. Eu estava presente quando em 2024, esse menino, cadê? Que esse menino não estava bem. Não estava nada bem. Seja por problemas políticos, seja por problemas de saúde. Não vou entrar em nenhum desses méritos. Mas teve uma fase onde só existia desesperança. Ele tinha largado o canal, largado a política. E o único lugar, as únicas mãos onde ele recebeu alento
Isso eu sei porque eu presenciei. Paulo, Francieri e Igreja Assembleia de Deus. Por que que ele apoiou o PL na última eleição? Porque foi quem abriu os braços para ele. Ele largou uma boa parte da sua vida, tomou um outro caminho, um outro rumo, frequentou durante muito tempo a igreja, e até onde eu sei, foi bem recebido, chegando a participar até mesmo do projeto da escola de música. Da mesma forma, eu não digo PL, porque a interação dele era mais mesmo com o Paulo e com a Francieri por conta da igreja. Não era uma interação política. Ele entrou na política porque é o que ele acaba fazendo, né? Ele acaba indo sempre pro lado político. Mas o que eu sei é que a Igreja Assembleia de Deus, que o Paulo e a Francieri, literalmente salvaram esse menino. Então, sinceramente, eu mesmo me recrimino por expor isso. Eu mesmo acho deplorável falar de pessoas. Mas uma situação dessas é tão avassaladora, tão angustiante, uma deslealdade tamanha. Não deslealdade de você acabar indo para outro lado, apoiando outro partido. Isso é política. Política é um antro de falsidade. Isso é normal. Agora, a partir do momento que você começa a inventar coisas, proferir mentiras contra os vereadores, ainda se entende. Tá vestindo a camisa política? Ok. Mas contra a Assembleia de Deus, Miller? Cara, como eu não gosto disso, eu nem sei o que dizer. Eu só acho que é uma situação que tem que ficar explícita e que ele... E Miller, só para. Pensa um pouco, cara. Você esteve no fio da navalha. O único ponto de salvação que você encontrou nesse percurso que estava do fio da navalha foi uma prancha escrita à Assembleia de Deus. E é nessa prancha que você está metendo o serrote agora. E isso eu comentei com o Horácio quando eu falei com ele. Você sabe o que é pior disso tudo? O pior mesmo disso tudo é que quando o Miller Filho for novamente processado por alguma manifestação que ele faça, eu vou ter que defender ele. A próxima vez que ele estiver na bancarrota, porque os indivíduos com quem ele está se aliando agora não tem o mínimo de integridade. Amanhã ele vai estar na mesma situação que ele estava no ano da eleição. E sabe aonde que ele vai encontrar refúgio? Na Assembleia de Deus. Novamente. Que pelos princípios da religião não pode nem fechar as portas. Tem que receber ele como se fosse a primeira vez e com todo amor e carinho. Isso é mais angustiante. E fazer o quê? É a vida que segue. O que importa são vocês. Desde sempre, desde 2017, o Entre Linhas de Itaara, ela iniciou justamente para isso. Para não deixar a população ser enganada. O que eu penso, o que eu acho que funciona, o que deve ser, não importa. O que importa é eu trazer os fatos para vocês. Não o que eu acho. Se quiserem, podem até abaixar o som e só ouvir quando vai apresentar algum fato. Alguma narrativa factual. O que eu falo não importa. A minha opinião pessoal. Vocês têm que pegar os fatos e decidir por si mesmo. E os fatos, eles são inegáveis. Principalmente diante de uma situação dessa que tentam enganar vocês. Enfim, meus caros, é mais por registro histórico. Fica aí a correção
Existe uma tentativa clara da Prefeitura de Itaara em beneficiar dois vereadores, Edson Vasconcelos e Roberto Rosa. Existem claramente uma intenção da Prefeitura de Itaara de privilegiar o Museu Internacional de Ufologia. Não com isso dizemos que o museu esteja envolvido e nem que os vereadores Edson e Roberto estejam envolvidos. Mas que existe a intenção óbvia da prefeitura em assim o fazer, existe. O problema não é com eles, o problema é com a prefeitura. E eles estão dispostos disso a todo custo. Seja passando por cima da lei, seja passando por cima de vocês. E agora com essa novidade, um terreno comprado para um investimento de 5 milhões e que seria muito beneficiado por um empréstimo de 20 milhões. Não é mesmo? Chega! 1h28. Nos vemos na próxima.